O Sendero Luminoso foi um grupo peruano comunista de linha maoísta considerado pelo governo do Peru como um grupo terrorista. O Sendero Luminoso era liderado pelo professor de filosofia Abimael Guzmán, conhecido como Presidente Gonçalo. Os métodos do Sendero Luminoso foram bastante contestados, inclusive por parte da esquerda latino-americana. Pessoal, o vídeo ele não está pesado, mas teve um episódio que eu acho que pode gerar gatilho em algumas pessoas. É um episódio muito pesado, tá? Então eu vou deixar aqui o aviso de gatilho. Quando eu for falar desse episódio aqui no vídeo, eu vou avisar novamente, tá certo? A primeira parte do vídeo, a gente conversa sobre a história do Sendero, sobre a história do Abimael Guzmán e tal. Mas aí quando eu for a segunda parte, é a parte dos atentados, né? E teve um atentado muito, assim, todos os atentados foram muito ruins, né? Mas teve um em específico que eu acho que pessoas que estão passando por algum problema psicológico e tal, pode gerar problemas, tá bom? Então, você vê se você assiste esse vídeo ou não, você vê como que você está, tá certo? Enfim, pessoal, é isso aí. Vamos ver a história do Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso foi criado na década de 60 pelo professor de filosofia Abimael Guzmán, conhecido como Presidente Gonçalo. Ele dava aulas na Universidade de Ayacucho. Abimael Guzmán pretendia se tornar a quarta espada do pensamento marxista no mundo. O que isso significa? Que depois do Marx, do Lenin e do Mao Tse-tung viria ele, o Abimael Guzmán. O presidente do Sendero Luminoso era um fanático. Para ele, nem Che Guevara servia como revolucionário. Teve um professor, isso ele ainda era aluno, teve um professor lá que elogiou Che Guevara e tal, e Abimael Guzmán o humilhou publicamente, porque para ele só servia esses três, Marx, Lenin e Mao Tse-tung. Abimael Guzmán nasceu na região de Arequipa, no Peru. Sua mãe tentava sorte em relacionamentos com homens que tinham condições financeiras. Ela acabou engravidando do pai de Abimael, que era casado. Ele sustentava o filho, registrou tudo mais, a princípio só isso. Um dia, a mãe do Abimael disse assim: "Eu estou grávida, vou me casar e não quero mais você." Abimael tinha apenas 8 anos e foi morar com o tio. A vida dele era muito difícil, pois ele era tratado ali como um empregado. Uma professora o orientou a mandar uma carta para o pai dele contando a situação. Quem leu a carta foi a esposa do pai de Abimael, que ficou com muita pena do menino e convenceu o marido a trazê-lo para morar com eles. Consta que Abimael era tratado pela madrasta da mesma forma que ela tratava seus filhos biológicos. Abimael gostava muito mais dela do que do pai e da mãe biológica. Ele nunca mais teve contato com a mãe. A esposa do pai era bastante católica e fazia todos frequentarem a igreja. Até a adolescência, Abimael ia a todas as missas. Tudo mudou, pois aos 18 anos, mais ou menos, Abimael se apaixonou por uma moça de mais condições financeiras. O pai dela proibiu o namoro, por ele não ser filho biológico da esposa legítima do pai de Abimael. Nisso, os pais da moça a obrigou a se casar com um rapaz de Lima. Abimael quebrou a casa inteira e a partir daquele momento, segundo a sua meia-irmã, ele começou a mudar. Com todos os problemas, Abimael era um menino alegre, tímido, extremamente inteligente, muito estudioso, não dava trabalho nenhum. Com esse episódio, ele começou a ter um discurso agressivo e a falar em nome dos camponeses e dos pobres do Peru. Esse episódio fez com que Abimael se aproximasse dos comunistas. Na universidade, ele se tornou mais comunista do que todos os outros comunistas. No meio socialista peruano havia de tudo: marxistas, lenistas,
trotskistas, maoístas, até um partido que acreditava na experiência socialista dos camaradas extraterrestres. Abimael se via com uma enorme superioridade intelectual em relação a todos, até que as coisas foram indo e ele se radicalizou formando o Sendeiro Luminoso. O nome Sendeiro Luminoso vem de uma frase do intelectual Mariátegui: o marxismo-leninismo abrirá o caminho iluminado para a revolução. Sendeiro Luminoso significa caminho iluminado. O Partido Comunista se dividiu. Alguns eram pró-União Soviética e outros eram pró-China. O Sendeiro Luminoso era maoísta, pró-China, portanto, e sendo financiado pelos chineses. E entre 1968 e 1980, o Peru viveu uma ditadura militar. No final de 1970, Abimael passou à clandestinidade. A partir de agora, pessoal, eu vou falar coisas mais pesadas, tá bom? Então eu tô dando aqui o aviso de gatilho, tá certo? O Sendeiro Luminoso cometeu diversos atentados. Um dos que mais chocou foi quando eles mataram diversos cachorros em Lima e penduraram os corpos nas ruas da capital. Nos postes, eles escreveram Deng Xiaoping, filho de uma cadela. Boa parte dos cidadãos da cidade não entenderam nada, e a rejeição ao sendeiro só aumentou. Isso chocou boa parte do mundo, inclusive parte da esquerda latino-americana. Mao Tse-tung foi sucedido na China por Deng Xiaoping, que acabou com o personalismo dentro do Partido Comunista Chinês. Os chineses estabeleceram negociações com os norte-americanos e com os japoneses. Deng cortou o financiamento de grupos revolucionários, como o caso do Sendeiro Luminoso. Abimael Guzmán, que não considerava ninguém comunista, sem ser ele, o Marx e o Mao Tse-tung, não lidou bem com as reformas do Deng. Além desse atentado envolvendo os cachorros, o Sendeiro Luminoso promoveu diversos outros com carros-bombas, houve diversos massacres, inclusive de camponeses que não aceitavam o sendeiro, degolamentos e exposições de corpos. Em Chuschu, cidade próxima a Ayacucho, os militantes do sendeiro queimaram cédulas eleitorais para impedirem a realização de eleições. A Comissão da Verdade do Peru, que analisou os crimes tanto do sendeiro quanto do Estado, polícia e exército, calculou que houve cerca de 69 mil mortos no confronto entre o Sendeiro Luminoso e as forças do Estado peruano. Como dito, foi apurado os crimes de guerra cometidos também pela polícia e pelo exército do Peru. Consta, por exemplo, que eles cortavam as cabeças dos corpos de sendeiristas e não sendeiristas e jogavam nos descampados. As mães ficavam procurando as cabeças numa tentativa de localizar os corpos dos filhos. Isso se deu principalmente no governo do Fujimori. No Sendeiro Luminoso havia muitas mulheres na liderança e eles se orgulhavam muito disso. E elas às vezes eram piores e muitas vezes mais cruéis do que os homens. Abimael Guzmán se casou com Augusta Torre, que era mais fanática que ele. Havia desconfiança que ela havia sido assassinada por outra mulher que também liderava o sendeiro e era amante de Abimael Guzmán, chamada Helena Iparraguirre. Mas depois isso foi descartado. Augusta Torre possuía diversos problemas psicológicos e acabou fazendo mal a si mesma. A polícia peruana montou um centro de inteligência e vários policiais apaisanas começaram a seguir e a vigiar comunistas ou possíveis comunistas. Eles descobriram um casal de classe média e desconfiaram que eles poderiam ter ligações ali com o Sendeiro Luminoso. Eles montaram guarda na porta da casa desse casal, claro que a paisana, então eles fingiam que era um casal de namorado, fingiam que eram vendedores, mas sempre estavam por ali. Até que um dia eles viram uma sombra de uma pessoa grande na janela. O casal era pequeno e magro. Eles pediram autorização para entrar e se depararam com Abimael Guzmán. Mal podiam acreditar na sorte que tiveram porque ninguém estava esperando. Abimael Guzmán morreu aos 86 anos na prisão de Callao, no Peru. Teoricamente, o Sendeiro Luminoso acabou com a prisão do líder,
Porém, em 2021, o grupo foi acusado de cometer outro atentado. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza, se você não for inscrita nesse canal, que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu like. Tudo isso, pessoal, é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Lenin, el presidente Mao Zedong, el Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, garantiza